Bom dia, essa é a nossa 25ª reunião do grupo de estudos que está lendo e comentando o livro Há 2000 anos, de Emmanuel. Na nossa última reunião, nós estávamos já no final do capítulo 6, que é intitulado O Rapto. Nesse capítulo, o filho do Públio e da Lívia foi raptado, né? Pelo André de Gioras, e eles estavam no momento em que estavam ocorrendo investigações para tentar encontrar o menino. E o Públio recebeu a visita do Sulpício, né, do ajudante lá do governador, do Pilatos, que estava destacado, né, para cuidar do senador. Né? Então ele está sempre cuidando dos assuntos do senador. E aí ele chegou na noite do rapto e falou que ele tinha notícias, só que ele não ia falar naquele dia, que ele ia falar no dia seguinte. E deixou o Públio pensando. No dia seguinte ele voltou e aí começou a falar que aquilo lá podia ser por conta da Lívia, né, que ele tinha visto uma mulher vestida à romana e um senhor vestido à romana também, né? Eles se encontraram e depois ele saiu a cavalo, né? E aí ele estava suspeitando que fosse a Lívia se encontrando com o Pilatos. Né? Então, aí chega na nossa parte aqui de hoje. O senador ouviu-lhe a narrativa, ocultando, a muito custo, o seu espanto doloroso. A prevaricação, né, o adultério da esposa, segundo aquela denúncia espontânea, era um fato indubitável. Entretanto, ele queria acreditar o contrário. Então, eu marquei essas duas partes, porque a gente vai perceber aí, né, que o Públio vai ficar nesse dilema, né? A razão indica, né, pelos fatos relatados, né, que ele não viu, né, mas pelos fatos que ele teve notícia, indica que teria havido um adultério da esposa, né? Mas o coração dele não acreditava naquilo. Durante todo o tempo da vida conjugal, Lívia manifestara o mais pronunciado retraimento dos ambientes sociais, vivendo tão somente para ele e para os filhinhos idolatrados. Era na sua palavra criteriosa e sincera que o seu espírito ia buscar as necessárias inspirações para o êxito nas lutas da vida. Mas aquela denúncia lhe atormentava o coração e anulava todos os fatores da antiga confiança. Além disso, penosas coincidências vinham ferir o seu raciocínio, despertando-lhe amarguradas suspeitas no íntimo da alma. Então, a gente já começa a ver que aquele plano que tinha lá no começo, se eu não me engano era capítulo 3, em que a Fúvia, né, armou esse plano para tentar incriminar a Lívia, né, de estar tendo um caso com o governador, né, porque o governador ficou encantado com a beleza dela e esqueceu a Fúvia, que era até então a preferida dele, né, nesses casos extraconjugais. Então ela ficou
ressentida e armou esse plano. E a gente percebe que o plano teve sucesso. O Públio caiu nessa armadilha montada por ela. Não fora ela que intercedera a favor dos escravos no momento do castigo súplice, como se a culpa do acontecido também lhe pesasse no coração? Então, todos aqueles fatores, né, faziam com que Públio ficasse olhando para as coisas e procurando confirmações, pequenas confirmações daquela sua suspeita, né? Então, eu marquei isso, né? Porque às vezes a gente se deixa levar por esse tipo de coisa, né? A gente cria uma ideia falsa na cabeça, né? Ou alguém tenta colocar essa ideia, mas acho que o mais comum é a gente mesmo criar alguma ideia, né? E aí depois começar a olhar tudo, né? Procurando por pequenos fatos que comprovem a nossa teoria, né? E nisso a gente fica sofrendo, a gente fica se magoando, e às vezes a outra pessoa nem sabe o que está acontecendo. Às vezes não, né? Quase frequentemente ela não sabe o que está acontecendo. E aí quando a gente encontra aquela pessoa, a gente está mal-humorado e a pessoa não entende por quê. É óbvio, ela não está vivendo aquelas emoções que a gente foi criando para a gente mesmo, né? Eu acho que na nossa vida a gente gasta muito tempo, né, pensando em coisas que podem acontecer e que nunca acontecerão, porque é só fruto da nossa imaginação, do nosso pensamento. Comentários? Me faz lembrar de novo daquela sua história das bitucas de cigarro. Que quando a gente está procurando, a gente dá um jeito de achar, né? De encontrar. E acho que também tem... Mesmo se estiver num acabei campo super florido, a gente vai encontrar uma bituquinha de cigarro, né? Exatamente. E eu não cheguei a comentar, mas acho que lá no poema que a Mila falou na abertura, né? Tem uma parte que fala assim: há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar, né? E naquela parte eu fiquei pensando que, na verdade, assim, a gente tem uma voz interna, né? E a gente também tem as vozes que nos circundam, né? Que às vezes são de amigos da espiritualidade, né? E então acho que a influência de tudo isso na nossa vida, né? O que nós prestemos atenção, né? As nossas próprias vozes, e aí elas são inúmeras, como diz você. Às vezes a gente se perde em pequenas bobagens, né? Então me faz refletir sempre assim, o que nós estamos ouvindo, né? Porque, querendo ou não, isso acaba, de certa forma, influenciando a nossa vida, né? E acho que é o caso aqui do Públio, né? E lendo essa parte, a gente, querendo ou não, assim, traz um questionamento, né? Como é que ele conseguiu traçar essa ideia na mente dele, né? Que ele fala que era um fato indubitável, escutando uma história de uma pessoa que ele conheceu há pouco tempo, em comparação à esposa dele, que ele conhece já há um bom tempo,
né? E como é que ele fica nesse martírio todo e como é que a confiança, de repente, na esposa dele cai, né? É derrubada tão facilmente. E aí acho que tem a ver justamente com essas vozes, né? Que estão no nosso entorno e é o que a gente quer. A gente se volta para aquilo que a gente quer escutar, né? Então, como você conta, como você já contou algumas vezes a história da bituca do cigarro, da gente estar andando e a gente enxerga o que a gente quer, acho que o que está acontecendo aqui é justamente isso, né? No caso do Públio, ele está escutando o que ele quer. Ele está dando atenção ao fato que ele acha que é mais lógico para ele, né? Ele prefere, ele está nesse conflito justamente porque ele está seguindo uma voz ali, não só externa, mas a dele própria, né? De estar juntando peças de quebra-cabeça que na verdade não se encaixam, né? E acho que Aham. a gente faz muito isso, como você comentou. E a gente vai criando um castelo de cartas aí que a gente acha que aquilo é muito firme, que aquilo é muito seguro e lá na frente, né? Normalmente quando a gente vai criando isso, a gente vai arranjando alguma coisa para ele ficar sempre ainda em pé, né? Porque senão a gente vai se decepcionar não com as outras pessoas, conosco, né? Porque a decepção maior é conosco depois, quando a gente fala, nossa, como que eu fui me enganar, né? E aí, como você também não quer se enganar, né? Aí depois você começa a encontrar coisas para justificar aquele seu engano anterior, né? Então, É, Paulo? oi, pode falar. Não, eu acho que tem a ver também com a nossa insegurança, né? A gente é muito inseguro, a gente sempre acha que a gente não tem força para superar as coisas, a gente não tem muita fé mesmo nessa essência que a gente tem dentro de nós, nessa vontade que a gente tem interna de fazer o bem. E aí, dentro dessas inseguranças, a gente começa a questionar esses pontos bobos, essas bitucas que a gente vai, né, começa a procurar. Eu acho que vem um pouco disso também, né, nessa insegurança que a gente tem de não acreditar em nós mesmos, de não acreditar que somos bons o suficientes, de que somos fortes o suficiente, de que temos coragem o suficiente para superar essas batalhas. E aí você vai pegando outras coisas para tentar encobrir. Acho que tem um pouco disso. É isso aí. A gente, a gente, essas nossas inseguranças, tudo isso fortalece toda quando a gente procura não enxergar a verdade, né? Eu acho que realmente essa nossa insegurança e aí a gente depois começa a culpar os outros de tudo, né? Só que a razão principal de tudo somos nós, né? Perfeito. e acho que por isso que autoconhecimento é uma coisa essencial, né, na nossa vida, para a gente continuar seguindo, resolvendo os nossos problemas, os nossos pontos fracos, né? Porque isso determina mesmo decisões da nossa vida. E nossa, me veio uma coisa que eu vou citar, porque eu sou meio nerd, e, e esses tempos eu ando acompanhando um pouco quadrinhos de Star Wars, que é aquela Guerra nas Estrelas, que tem o Darth Vader. E os quadrinhos, ele aprofunda muito mais, né, a história dos filmes e tal. E ele mostra, assim, o quanto aquele jovem que virou o Darth Vader, que foi pro lado negro da força e tal, as decisões dele foram tudo tomadas por medo,
né? Então ele tinha medo, ele tinha insegurança porque ele perdeu a mãe, ele tinha insegurança porque ele não teve um pai, e ele tinha medo de perder então o que seria a esposa dele e o futuro filho, né? E a partir daquilo ele tomou uma decisão que definiu a vida dele, e no filme não mostra o tamanho do sofrimento dele, né, e as consequências das atitudes dele. Quando eu digo consequências, assim, porque ele, sei lá, num dos filmes, ele perde parte do corpo, né, então ele fica num estado, ele deixa de ser um ser humano completo, porque ele passa a depender de uma máquina para sobreviver, né? Então toda aquela carapaça de Darth Vader, na verdade aquilo tudo era uma máquina, então ele respirava daquele jeito porque ele não tinha condições de sobreviver sem a máquina, né? E aquilo determinou até a qualidade das habilidades dele, por mais que no filme mostrasse o quão poderoso ele era e tal, mas aquilo limitou muito o desenvolvimento dele, e ele não era nem metade do que ele poderia ter sido, né, se ele se mantivesse como pessoa por inteira, né, sem depender da máquina. Então isso frustrou ele em vários sentidos, né, e por mais que o medo tivesse direcionado ele e ele tivesse tentado uma conquista, da mesma forma ele perdeu a esposa e perdeu os filhos, e ele passou anos num sofrimento porque aquele que ele considerava amigo ou mestre dele, na verdade, castigava ele a todo momento, né? Então, acho que esses quadrinhos me fazem refletir bastante nessa questão, assim, então, de como justamente essas nossas fraquezas, né? Como a Mila falou, a insegurança, acho que a insegurança é um lado nosso que às vezes nos faz fazer determinadas escolhas, né? E aí por isso que eu considero que acho que autoconhecimento é uma coisa essencial na nossa vida, porque como ele nos direciona em escolhas, né? Eu acho que a gente tem que pelo menos conhecer, nos conhecermos, né? Para entender justamente o que nos motiva, né? O que nos motiva, porque acho que a partir disso a gente consegue fazer escolhas mais racionais no sentido de não nos deixarmos dominar simplesmente pelas emoções, né? Mas de ter escolhas mais equilibradas na nossa vida. É isso. Perfeito. Adorei. Você vê, eu vejo assim, a gente tem o lado racional, tá? Realmente a gente tem com o autoconhecimento, com as experiências, com as vivências, com os anos de vida. Mas eu acho que a gente tem uma coisa dentro da gente, que eu já até falei isso, para a gente escutar o coração, as nossas intuições. Pelo menos assim, a intuição, todo mundo tem uma intuição. Só que acho que temos que aprender. Não são todas as pessoas que fazem isso. Temos que aprender a escutar também essas nossas intuições, porque elas nos dizem muito do que é certo e o que é errado. Só que raramente a gente escuta. Quando a gente passa a escutar, ou então enfrentar, fazer assim, olha, eu estou tendo um sentimento de que isso não vai dar certo, mas aí você fala, vou falar um palavrão, tá? Puta que pariu, por que eu não vi minha intuição? Por que eu não escutei ali o meu anjinho falando, não vai dar certo, não vai dar certo? E a gente acaba caindo nessas coisas que nem ele está fazendo aí. Ele está acreditando, sendo que tudo aquilo que ele passou com a esposa anos e anos, ela provou mais do que está provado, que ela é fiel, que ela o ama os filhos, vive para a família, né? E que no fim, ele está lá brigando com o anjinho bom, o anjinho ruim, e no fim ele está indo por essa maldade do outro lá, que eu acho que eu tenho vontade até de tocar o outro. Tão maldoso que é, né? Eu sei que não pode, mas que eu tenho vontade, eu tenho. Ele é muito filha de uma mãe, sabe? Pelo amor de Deus, que maldade que ele tem. Então eu acho que assim, e ele no momento ali, ele fica duvidando de que ela pode ser isso. E aí ele acaba escutando o anjinho ruim. E ele não foi pela intuição, pelo coração dele, né? Mas eu acho que é isso mesmo que a gente estava falando, Regina, que a gente tem essa percepção, a gente tem essa essência, a gente sabe o que é certo e errado. Mas às vezes essas emoções, insegurança,
orgulho, vaidade, desejo de ter as coisas, de possuir coisas materiais, fazem a gente deixar essa essência que está mostrando para gente, essa intuição que você fala, de lado e tomar decisão baseada nisso. E eu acho que é aí que a Angélica está falando que o autoconhecimento pode fazer diferença, porque de repente a gente pode parar e falar, peraí, vamos parar, ponderar aqui e ver se eu não estou me deixando levar por esses sentimentos que não são tão bons, né? Por essa minha insegurança, por essa minha vontade de ter um carro maravilhoso, de ser milionário antes dos 50, sabe assim? Acho que a gente tem que... E acho que é nesse sentido que a Angélica falou de autoconhecimento. Não sei, Angélica, é isso? Tô cunhada. Não, é isso mesmo. A gente tem que saber, né, aquilo que nos fragiliza. Acho que é por isso que é importante o autoconhecimento, para justamente poder ter o domínio das emoções e conseguir ouvir as nossas vozes, né, que é até o que fala lá no poema que você trouxe para nós, né, a gente tem que conseguir parar e refletir para ter justamente escolhas mais equilibradas, né? Até entendi, mas entendi, compreendi, certo? Mas eu vou muito pela minha intuição. E ela está sempre certa, ela nunca errou, entendeu? Talvez até venha pelo esse autoconhecimento, mas eu acredito muito na intuição. É o que eu sempre falo, às vezes meu filho está para tomar uma decisão, eu falo assim, para e escuta o teu coração, pela intuição. Aquilo que talvez venha pelo autoconhecimento, aí eu já não sei, eu escuto muito a minha intuição. Mais comentários? Então vou continuar a leitura. Ainda na véspera, sugerira a continuidade da permanência de ambos na Palestina, demonstrando um valor pouco vulgar. Não seria isso um gesto de suposta consolação para o marido ultrajado, né? Um marido que foi difamado, que foi enganado, visando prosseguir aqui, naqueles sítios indefinidamente, obedecendo a intuitos inconfessáveis, né? A desejos inconfessáveis. Um turbilhão de ideias antagônicas entrechocavam-se, né? Batiam uma nas outras, no mar das suas meditações dolorosas. Por outro lado, considerou num relance a posição de homem de Estado, as responsabilidades austeras que lhe competiam no organismo social. O cargo proeminente, o cargo elevado, importante, as severas obrigações a que se consagrara no mecanismo das relações do dia a dia, de cada dia, o orgulho do nome, as tradições da família amalgamaram, misturaram a energia precisa para o domínio das emoções do momento, e escondendo o homem sentimental que era, por natureza, para tão somente revelar o homem público, teve forças para exclamar: Sulpício, agradeço teu interesse, desde que as tuas palavras sejam reflexo da tua generosidade sincera. Mas devo considerar, perante o conceito que acabas de expender, né, de fornecer sobre minha mulher, que não aceito nenhum argumento que lhe fira dignidade e austera nobreza, predicados, né, virtudes, esses que ninguém mais que eu deve conhecer, né? Então, o que a Angélica falou, né? Ele
se deixou levar por esses comentários, né? Mas eles conheciam, né? De uma pessoa que ele conhecia há tão pouco tempo, né? E estava deixando de se importar com tudo que ele conhecia da esposa dele, né? E porque ele criou essa fantasia, né? E estava alimentando essa fantasia, né? Só que quando ele parava, né? Acalmava os sentimentos e começava a raciocinar, né? Com argumentos efetivos, né? Ele via que a esposa dele não podia ser aquilo, não podia ter feito aquilo, né? Tudo que ele conhecia, a forma de agir da esposa, né? Não indicavam, né, isso, né? Mas ele deixava as emoções ainda aflorarem e o dominarem, né? Então, acho que a solução para a gente começar a viver esse tipo de coisa, acho que tem a ver também com o que a Regina estava falando, né? Que é a gente deixar a nossa intuição, né, falar mais alto, né? Deixa se a gente não consegue parar e raciocinar, né, com todos né, vamos deixar a intuição falar mais alto que as nossas emoções, né? Porque muitas vezes a forma com que os nossos anjos da guarda, né, ou mesmo pessoas que a gente tem alguma afinidade, né, a forma com que eles conseguem nos avisar, né, é essa intuição, essa coisa. Eu não sei porque eu, de repente, comecei a pensar nisso, né? Se aquilo que a gente estiver pensando for uma coisa boa, né, pode ser, né? Se for uma coisa ruim, né, com certeza não é, né? Porque eles só vão nos ajudar, eles não vão no, no, nos auxiliar a cavar mais ainda o buraco que a gente estiver se metendo, né? Eles vão ajudar a sair do buraco. Então, acho que é isso. Comentários? A entrevista no Jardim de Pilatos, a que te referes, foi por mim autorizada, né? Essa entrevista é aquele encontro lá teve no capítulo 3, se eu não me engano, depois do jantar, né, que estavam eles e também o tio lá, o Sálvio e a Fúvia, né? Foi por mim autorizada. E as tuas observações na noite do rapto não estão bem definidas, dado o caráter positivo que se requer das nossas investigações. Assim, pois, agradeço-te a dedicação em meu favor, mas a tua opinião abre entre nós, doravante, né, daqui para frente, uma linha divisória que a minha confiança não mais ousará transpor. Ou seja, ele está falando, olha, a partir de agora eu já não consigo mais encará-lo de uma maneira tranquila. Tudo que você falar, eu vou não conseguir encarar de uma forma boa, né? Então, acho que a gente deve
encerrar, né? Pelo menos dar um tempo. Eu acho que essa é uma outra lição, né? Acho que a gente pode tirar daqui. Tem momentos em que, se a gente continuar conversando, né, de forma mais constante, né, constantemente, encontrando uma pessoa com que tenha, né, eu penso no tecido, né, assim, esgarçado, né, tá quase rasgando aquilo lá, né, e então acho que acho que o melhor a fazer nesse momento, né, é a gente se afastar, né. Mas é pessoa da família, não importa, né? Se você continuar encontrando aquela pessoa naquele momento, né, a solução não virá, né? Muito pelo contrário, provavelmente virá mais motivos para a separação efetiva. Então, acho que quando a gente começa a perceber que existe essa fragilidade, né, eu acho que uma solução boa é a gente se afastar, né, para que a gente possa serenar os nossos sentimentos, né, porque a gente está com sentimentos, né, com um turbilhão, né, como ele falou ali em cima, né, a flor da pele, né, a gente não está conseguindo lidar com isso, né, e a hora que a gente acalmar isso, né, a gente vai poder enxergar, né, a situação, né, com cores não tão vivas, né, com cores mais suaves. Então acho que às vezes esse momento esse momento é uma boa para se afastar um pouquinho dessas pessoas. Comentários? Acaba tendo a sua forma, né, de lidar com os conflitos. E eu acho que um detalhe importante ali é o que você comentou da gente serenar o nosso coração, né? Acho que isso é a parte assim essencial, né? Porque acho que a gente só consegue visualizar o problema, ou visualizar, na verdade, uma solução, um entendimento, quando a gente faz isso, quando a gente tranquiliza essas emoções, né? Eu acho que a questão da intuição que a gente estava falando, do autoconhecimento, são importantes e elas não andam sozinhas. Eu acho que tanto o racional não caminha sozinho, nem a intuição caminha sozinho, né? Porque se a gente for ver e intuir, significa decidir sem racionalizar, né? E eu acho que Deus nos deu as duas coisas. E eu acho que as duas coisas caminham junto. Mas eu acho que a gente só consegue fazer bom uso de ambas as coisas, porque inclusive a intuição não vem só de coisas boas, né? Tudo depende do nosso estado da alma, né? Então eu acho que para a gente ter uma boa intuição, né, a gente precisa estar justamente com o coração tranquilo para poder fazer boas conexões, né? Assim como o raciocínio a gente só consegue racionalizar de uma forma mais adequada se a gente estiver com o coração tranquilo, né? Sem estar com esse turbilhão de emoções tão ativas, né? Eu acho que o autoconhecimento é importante porque é isso, ele nos faz juntar as duas coisas, né? E querendo ou não, a gente toma as melhores decisões quando está no momento de equilíbrio, né? Se a gente vai seguir uma coisa ou outra, acho que é decisão muito individual, né? Não existe uma receita pronta. Cada um tem um caminho, cada um faz as suas escolhas baseado no melhor que conhece de si, da situação, do olhar que é capaz de ver naquela situação, né? Porque acho que quando a gente está por fora de uma situação é mais fácil a gente enxergar,
né? Mas quando a gente está imerso no problema, as coisas tomam outra dimensão, né? Porque é isso, é o que a gente está falando desde o início, a gente tem as nossas fragilidades, a gente tem as nossas inseguranças, os nossos medos, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, tudo aquilo que está arraigado no nosso íntimo e que a gente às vezes pouco conhece o quanto isso influencia nas nossas decisões, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre tomar essas decisões com essa serenidade que você comentou, Paulo. A minha mãe era uma pessoa assim, ela era semi-alfabetizada, o meu pai já era estudado e a minha mãe, ela se instruiu sozinha, ela lia um livro a cada 2 dias. Então ela era melhor psicóloga do que eu sou psicóloga, mas ela tinha psicologia da vida. E ela falava muito isso, nunca tome uma decisão na hora, quando você está com grandes emoções, com uma série de coisas. E ela falava muito que quando eu tive o meu filho, ela falava assim, vocês, minha irmã, meus irmãos, têm mania de falar logo não. Não fala não, pensa antes de falar. Então ela nos educou sempre assim, quando a gente falava alguma coisa, ela não dava resposta na hora, ela pensava, ela assim, dava um tempo para ela decidir naquilo que ela ia falar. Porque se a gente fala não ou sim, e na educação de um filho principalmente, você fala não, depois você fala sim, você fica totalmente, a criança fica perdida. E aí a criança vai acreditar em quem? Então a minha mãe era muito sábia nesse aspecto, ela tinha um jeito, ela, o meu pai, né, os dois, tinham um jeito de educar a gente muito diferente da época. Porque assim, eles nos davam a liberdade e com essa liberdade eles nos davam, mas com muita responsabilidade. Então a gente nunca fazia muitas artes, fazia, lógico, com certeza, a gente era muito arteiro, mas a gente era muito responsável. Era difícil a minha mãe falar não, mas ela sempre nos ensinou, você vai fazer aquilo, você veja bem que vai ter uma consequência. Então eu lembrei muito disso quando ela falava, não fala com sangue nos olhos, vamos dizer. Pensa antes de falar, que é exatamente isso, né? Que ele não vai tomar uma decisão, né? Porque ele está totalmente baseado nas emoções, com raiva, com decepção, com tudo, né? É isso. Essa sabedoria da sua mãe não depende de ser letrada ou não, né, Rê? É isso, é uma sabedoria da vida, né? É o entendimento dos mecanismos da vida, né? É verdade, ela era assim, nossa, meus pais foram uns pais assim que eu achei que eles não mereciam a morte que eles tiveram, porque eles foram uns pais que a gente leva no coração e que eu gostaria de ter ser um pouquinho igual a minha mãe, mas não sou não, não sou. Mas você traz os aprendizados dela e isso marca a sua própria vida, né? Isso te dá uma direção, né? Lembro. Te dá uma direção e te dá uma direção que você transfere também para os seus filhos, né? Ah, sim, o meu filho, toda essa responsabilidade que ele tem, que eu fico com orgulho de ver, fala, puxa, como é que eu consegui educá-lo, né? Meu pai era muito assim, meu pai era daquela época que o que vale é o fio do bigode. Quando ele veio para São Paulo, que pediu o RG dele, era uma afronta para ele, porque ele era uma pessoa muito honesta e conhecida na cidade pela honestidade dele, né? Então ele sofreu um pouco quando veio para São Paulo, porque para ele era o fio do bigode, e ele passou isso para a gente. E todos nós hoje somos responsáveis exatamente por esse aprendizado. Eles eram maravilhosos, sabe? Olha, eu acho que eu fui uma mulher muito abençoada de ter tido esses pais que eu tive. Mais comentários? Então, continuando. Ficas assim, dispensado do serviço que te retinha junto de minha família. Mesmo porque a perspectiva da minha volta a Roma se desvaneceu, foi se extinguindo, né? Sumiu, com o desaparecimento do pequeno.
Não podemos regressar à sede do Império enquanto não lograrmos, não atingirmos êxito, né? O seu reaparecimento, com a certeza dolorosa da sua morte, ou com a certeza dolorosa da sua morte. Deste modo, eu seria imprudente exigindo a continuidade dos teus préstimos em Cafarnaum, sacrificando decisões de teus superiores hierárquicos, razão porque serás demitido de minha casa sem escândalos que prejudiquem a tua carreira profissional. Aguardarei o ensejo, a oportunidade de me comunicar com o governador a teu respeito, quando então serás desligado oficialmente do meu serviço, sem nenhum prejuízo para teu nome. Vês assim que, como homem de Estado, agradeço a teu interesse e sei apreciar a tua dedicação, mas como amigo, não me é mais possível depositar em ti o mesmo grau de confiança. O lictor não esperava semelhante resposta. O lictor que não esperava semelhante resposta ficou lívido, né? Ficou pálido no seu indisfarçável desapontamento, mas atreveu-se ainda a revidar fingidamente. Senhor senador, chegará um instante em que havereis de valorizar o meu selo, não só como servidor de vossa casa, mas também como amigo desvelado. Um amigo que demonstra atenção, atencioso, cuidadoso. Amigo desvelado e sincero. E já que não tendes outra recompensa melhor que o desprezo injusto para corresponder ao meu impulso de amizade, é com prazer que me sinto desligado das obrigações em que me prendiam junto de vossa autoridade. Em seguida, Sulpício pronunciou algumas palavras de despedida, a que Públio respondeu secamente, atormentado pelos mais profundos desgostos. No silêncio de seu gabinete, examinou o quanto de energia que as circunstâncias haviam exigido do seu coração, em tão penosas conjunturas. Bem reconhecia que adotara para com o lictor a atitude mais conveniente e consentânea. Consentânea, coerente, adequada com a situação, mas no íntimo guardava angustiosa incerteza acerca da conduta de Lívia. Então, ele estava nessa constante, maré, que vai para lá, vai para cá, vai para lá e não sabe o que pensar, Então, tem horas que ele consegue lidar melhor com os sentimentos, Tem hora que ele não lida melhor com esses sentimentos, E a razão fica, ora, conseguindo governar mais o barco, Ora, ela é completamente levada pelos sentimentos. Tudo conspirava contra ela, tendendo a apresentá-la ao coração do marido pundonoroso. Essa daqui é uma palavra que a gente usa diariamente, O marido digno, honrado, com a personificação da falsa inocência. Comentários?
A gente vê, mesmo hoje em dia, né, como acontece essa troca, porque acho que até conhecimento, no caso ali não é conhecimento, né, no caso do Sálvio, né, porque de fato ele não viu, ele relatou uma coisa que não é um fato verdadeiro, né, mas isso me faz refletir o quanto as pessoas se utilizam ainda hoje em dia, porque isso está relacionado à nossa evolução moral, né? Mas o quanto o ser humano muitas vezes se utiliza do conhecimento ou de um fato para barganhar, né, junto ao outro. Porque ali o intento do Sálvio era ele claramente queria um reconhecimento em troca de uma informação, Só né? para E aí ele corrigir, ficou ele assim, não é o Salve, é o Sulpício. O desculpa, Salve é o marido da Fúvia. Sulpício, O Sulpício tinha uma intenção ali, né? Não só de colocar uma sementinha ruim ali naquela história, mas ele também queria uma contraparte em termos de reconhecimento, né? E o quanto ele praticava isso e o quanto isso ainda é presente na nossa vida, no nosso dia a dia, né? A gente acaba vivenciando isso ou presenciando isso no nosso ambiente de trabalho. Tem pessoas que barganham informação e aí vai lá e fala assim, nossa, vem cá, ó, vou te contar uma coisa, né? E assim a gente vai construindo relações que são relações tóxicas, né? E a gente acaba alimentando dentro de nós comportamentos tóxicos, né? Então, isso tem muito a ver com o que a gente vivencia hoje em dia, e aí talvez hoje em dia isso seja de uma forma, às vezes até, não é só no presencial, mas as pessoas fazem isso, inclusive em redes sociais, né? Que são as famosas fake news, as pessoas soltam informações assim sem conhecimento de causa, né? Sem conhecer a fonte, sem conhecer se de fato aquela informação é verdadeira ou não. Então, na verdade, eu estou comentando isso só como uma reflexão de como a gente lida, inclusive, com as informações, né? Sejam elas verdadeiras ou não. Então, acho que é esse cuidado aí que a gente tem que ter um pouco. Com certeza. E até ontem eu estava conversando com um amigo, e assim, a pandemia acabou nos ajudando, né? Porque, num certo sentido, a gente não convive com pessoas lá no trabalho, né? Não tem aquele momento de encontrar na copa, encontrar no corredor e ter essas conversas que não são que não servem para muita coisa, né? E aí o que fica mais importante agora, né, é o que você realmente está fazendo, o seu trabalho, né? E todas essas questões que não importam muito perderam a importância efetiva, né? Acho que é interessante isso. Para fortalecer nossos propósitos, né? Porque uma hora nós vamos voltar a esses círculos, né? Então, assim, acho que a reflexão é como é que nós voltamos a esses círculos, né? Como é que nós vamos agir quando nós nos depararmos com isso, né? Com mais frequência. Sim, sim. Então, a gente tem a oportunidade de ver agora, né? E experimentar, né, esse lado bom, né? Para que depois a gente lembre desse gosto doce, né? E queira mais, né? Depois. Exatamente. Mais comentários? Naquele tempo, ainda não se vulgarizara no mundo orai e vigiai,
dos ensinamentos eternamente doces do Cristo. E o senador, entregando-se quase que totalmente ao império, ao domínio das amargas emoções que o acabrunhavam, né, que o colocavam para baixo, né, que o faziam com que ele sentisse, né, debruçou-se sobre numerosos rolos de pergaminho, entrando a chorar convulsivamente, né, de uma maneira assim, que todo mundo notasse. Mais comentários sobre esse capítulo? O capítulo importante, né, no contexto todo do livro, né, porque ele acaba criando uma situação completamente diferente, né, tudo, ele vai permear esse capítulo, né, esse rapto, né, vai permear toda a vida deles, né, dos personagens, né. Então ele tem uma importância fundamental também no livro. Mais algum comentário? Eu acho importante essa observação que ele fez aí, nesse final, Paulo. Esse comentário, naquele tempo ainda não se vulgarizava no mundo o orai e vigiai. Porque isso, de fato, querendo ou não, por mais que tenha virado uma frase que a gente conheça tanto, isso, querendo ou não, serve como mantra para nós, né? E assim, às vezes em momentos que a gente está de aflição e tal, a gente lembra dessa frase, e isso nos ajuda a justamente serenizar o nosso coração e voltar a esse ponto de equilíbrio que a gente fala que é tão importante para a tomada de decisões, né? Então, de fato, o Públio não tinha isso, né? Tudo bem, ele viveu numa época, ele conheceu Jesus, ele viveu numa época muito, muito profícua em termos de ensinamentos, né? Mas é aquilo, Jesus falava numa linguagem para aqueles que tinham o coração pronto para escutar e para entender, né? Ele falava em parábolas, não era todo mundo que conseguia ter esse desprendimento para compreender os ensinamentos de Jesus, né? Hoje a gente tem uma tradução muito melhor desses ensinamentos, né? Eu não sei se de repente se eu tivesse, talvez eu até estivesse lá na época de Jesus e também não compreendia a mensagem, né? Então, por mais que ele vivesse num momento muito ímpar da história e de ensinamentos morais, a gente não tinha essa ferramenta, né? E eu acho que, de fato, é essencial na nossa vida, porque ele se torna um mantra, se torna uma coisa que a gente repete tanto, que nos ajuda muito, né? E eu, pelo menos, assim, lendo essa parte, assim, do Públio, acho que não tem como a gente não se emocionar, né? Porque todo mundo já se sentiu numa situação que é essa situação que acho que ele está se sentindo, de desamparo, né? E um homem desse tamanho, é isso, ele, por mais que ele tenha os orgulhos dele, ele também tem as fragilidades dele e ele se emociona e ele chora, né? Então, eu acho muito, muito importante, assim, esse último comentário nos mostra justamente esse panorama, inclusive o panorama emocional que o Públio estava vivenciando nesse momento, né? É isso aí. Eu até também achei essa parte tão importante que eu coloquei um trecho do Mateus, né, que fala do vigiai e orai, né, e eu coloquei justamente porque tem essa segunda parte aqui, né, o versículo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, a gente pensando, porque muitas coisas que a gente faz
né, a gente está olhando só para essa vida, né? E quando a gente olha para essa vida, a gente fica menos seguro de tudo, né? Quando a gente dá muita importância para questões que daqui a alguns anos serão irrelevantes. E a hora que a gente começa a fazer um treinamento e olhar para, né, um horizonte de tempo maior, né? E aí cada um vai olhar para os 100 anos, para 200 anos, para 500 anos, né? Quanto mais a gente vai aumentando esse horizonte de tempo, né, menos importância tem essas questões de agora, né? E as questões do espírito, né? O que eu estou aprendendo, né? Como a Regina falou, né? Qual que é a diferença que faz, né? A Angélica salientou, né? Da mãe dela ter estudado num banco de escola, né? Ou ter aprendido por conta própria, né? A hora que a gente olha, né, com um horizonte vai de 200 anos, né, a gente vê que isso não tem importância nenhuma. O importante é o ensinamento que ela conseguiu, né, da vida, né, de parar, olhar para as coisas, né, e refletir, pensar, né. Provavelmente ela também já trouxe coisas, né, de outras vidas dentro dela, né, que a ajudaram nesse processo. E a gente tem que olhar para esses problemas que acontecem na nossa vida como simplesmente um convite para que nós reflitamos, para que nós pensemos no que acontece e o que a gente pode fazer agora, né, para melhorar, não para amanhã, mas para os próximos 100 anos, para os próximos 200 anos, né? Ou seja, uma coisa que tem que estar dentro da gente, né? Não o que a gente tem. Isso que eu acho que é o mais importante. Mais comentários? E é importante entender o momento, né, de cada um, né, entender o contexto de cada um, né, o que cada um vivencia, as dificuldades que cada um de nós temos e que nós enfrentamos, né. Eu fico pensando, e aí tem a ver, claro, com esse comentário aí do Orai e Vigiai, né, naquela época o Públio era muito afeiçoado à fé dele, né, que era aquela fé voltada para o próprio ser humano, né, os deuses tinham as mesmas, os deuses que ele acreditavam tinham as mesmas falhas do próprio ser humano, né, eles foram construídos com as mesmas falhas, e o quanto isso, querendo ou não, determina muitas vezes a forma como a gente conduz a nossa vida, né? As nossas crenças determinam isso e até nós, hoje em dia, temos dificuldade de nos desgarrarmos dos nossos aprendizados, né? Isso é um processo, é o que você falou, a gente tem que olhar, hoje a gente consegue olhar a crença que nós temos, nós conseguimos olhar para um tempo não só distante em termos de passado, mas também de futuro, né? A gente consegue fazer projeções, né, que nos ajudam, de certa forma, a compreender que a vida não é só isso, né? Eu fico pensando mesmo, e ainda mesmo com todo esse entendimento que nós temos hoje em dia, a gente ainda
ainda é arraigado também a vários ensinamentos que a gente vem trazendo aí há não sei quanto tempo, né? A gente ainda, por mais que a gente tenha o orai e vigiai, a gente também tem aquelas frases, se Deus quiser, né? Como é que é? Deus no controle, né? Então, a gente também atribui coisas a Deus, e aí como a Mila, Fabiana, a Luciana estavam falando lá no começo da lição, né? A gente não pode colocar nas mãos de Deus as coisas também, né? E às vezes a gente tem, né? Quando eu digo nós, é nós como humanidade, né? Nós como humanidade, a gente ainda tem esse apego, ainda está arraigado a velhos conceitos, né? Então eu fico pensando que para o Públio, o quanto isso era difícil superar os próprios conflitos dele, né? Eu acho que isso não é diferente do que nós passamos aqui, né? A gente está tendo a oportunidade de ver uma história do lado de fora, né? Com um outro olhar. E eu acho que o importante justamente dessa história que nós estamos acompanhando é o que você falou. O que nós podemos depreender para a nossa vida, né? O que nós estamos aprendendo com esses fatos todos, né? Como é que a gente reproduz isso e transporta para a nossa vida daqui a 100 anos, daqui a um milênio, né? Como é que nós podemos trazer um bem-estar maior para a nossa própria vida. É isso aí. A gente está aqui para aprender a viver, né, de uma forma mais tranquila. Acho que esse que é o grande objetivo. Deixa eu fazer uma consulta a vocês. A gente terminou o capítulo 6, a gente pode iniciar o capítulo 7, né? Já passou mais ou menos 1 hora a reunião nossa de hoje. A gente pode seguir mais um pouco ou parar aqui, o que vocês preferem? Por mim, segue mais um pouquinho. Por mim também. Então tá bom, vamos continuar mais um pouquinho. Alguns dias haviam, o capítulo 7, né, as pregações do Tiberíades. Alguns dias haviam decorrido sobre os fatos que acabamos de narrar. Em Cafarnaum, não somente o cenário, mas também os atores guardavam a mesma fisionomia. Compelido, constrangido, né, forçado pela atitude irrevogável, né, que não permite nenhuma conversa, né, imutável e enérgica do senador, Sulpício Tarquinius regressara a Jerusalém, obedecendo às ordens de Pilatos, que, por sua vez, recebera a notificação de Públio Lentulus, referente à dispensa do lictor. Não devemos esquecer que Públio permanecia na Palestina, com poderes amplos, na qualidade de emissário de César, né, que era o imperador, né, na realidade esse já era o título, né, o imperador era Tibério, e do Senado, a quem todas as autoridades da província, inclusive o governador, eram obrigados a acatar com especial atenção e máximo respeito. O procurador da Judéia não se esquecera, portanto, de substituir Sulpício do melhor modo possível, buscando conhecer com interesse os motivos do seu afastamento. Segundo que o senador solucionou assunto que o senador solucionou com o mais largo espírito de superioridade do ponto de vista político. Pilatos ajudou, auxiliou, né,
complementando, né, com a melhor boa vontade, o serviço de pesquisa quanto ao paradeiro do pequeno Marcos, movimentando funcionários da sua inteira confiança, e vindo pessoalmente a Cafarnaum, a fim de lhe conhecer na sua intimidade as diligências efetuadas. O senador recebeu a visita com as mais altas mostras de consideração e aceitou-lhe a cooperação, sinceramente confortado, em vista de os acontecimentos desmentirem, perante o seu foro íntimo, as caluniosas acusações de que era a vítima exposta. De novo, Públio naquela gangorra, né, de sentimento e, né, os sentimentos aflorando, e ele achando que ela era culpada, né, que tudo, e aí ele acalma os sentimentos, começa a raciocinar e fala assim, não pode ser. Então ele continua nessa gangorra aí. Sua vida doméstica, porém, sofrera as mais profundas alterações. Não sabia mais viver aquelas horas de colóquio, de conversa, feliz com a esposa, da qual o separava um véu de dúvidas amargas e infinitas. Várias vezes tentou, improficuamente, sem sucesso, readquirir a antiga confiança e a sua espontaneidade afetiva. Rugas de pesar vincaram-lhe então o semblante, ordinariamente altivo, né? Tranquilo, soberano e orgulhoso, esfumando-lhe os traços fisionômicos num nevoeiro de preocupações angustiosas. Todos os seus íntimos, inclusive a esposa, atribuíam ao desaparecimento do filhinho tão singular metamorfose. Eu marquei essa daqui, né, porque aí o Públio, né, a mudança dele não estava diretamente relacionada ao desaparecimento do filho, mas sim a desconfiança de que esse fato, né, ocasionou, né, com relação à esposa, né? Então, mas ele deixava isso no final. Se o pessoal está achando que eu mudei por conta dessa do desaparecimento do Marcos, né? É melhor que eles achem isso do que eles achem que eu estou desconfiando da minha esposa, né? E às vezes a gente as pessoas não nos entendem, não entendem o que está acontecendo conosco, né? Aí e criam as suas próprias ilusões, né? Assim como o Públio estava criando a dele, ele estava procurando fatos para justificar tudo aquilo lá, né? As outras pessoas fazem o mesmo, né? E às vezes essa atitude das pessoas é conveniente para a gente, né? E aí a gente não faz nada para mudar, né? Então, eu acho que as duas formas não são adequadas de se tratar a situação, né? Eu acho que, como eu já falei em outras vezes, né, o problema permanecerá lá até que a gente decida resolvê-lo, né? Enquanto a gente quiser só
conviver com o problema sem resolvê-lo, o problema permanecerá lá. Comentários? Pois é, né? E o Públio esquece o tipo de relação que ele tinha com a esposa, né? Que era uma relação tão sincera, tão aberta. Ele prefere não abrir os pensamentos dele, né? Por N motivos. E é o que você falou, né? A coisa não se resolve. E, na verdade, ele vai criando, ele vai só aumentando no nosso íntimo, né? Muitas vezes, quando a gente não resolve os problemas. Porque é aquilo, as pessoas também não têm a obrigação de entender o que passa no nosso íntimo se nós não verbalizarmos, né? Acho que a questão da convivência em sociedade é justamente para nos trazer esse aprendizado de convivência, de como nós nos relacionamos, né, de como nós enfrentamos os nossos problemas que tem a ver com o outro, que envolve inclusive o outro, né? Eu acho que isso que muitas vezes a gente tem que refletir, às vezes a gente acha que o outro tem obrigação de nos perceber, né? Porque, me conhece há não sei quantos anos, como não percebe que eu tô assim, né? E isso às vezes até é uma cobrança dentro dos relacionamentos que a gente tem, nos relacionamentos mais longos que nós temos, né? Às vezes a gente acha que não precisa falar, o outro tem que entender, o outro é que tem que nos entender, né? E isso é uma via de mão dupla, né? Relacionamento se faz a dois ou, né, em grupo. Então, hoje a gente sabe que, claro, né, a gente conhece muito de psicologia, conhece muito das questões do próprio ser humano, né, da natureza do ser humano. A gente já entende que a conversa é uma coisa positiva, claro que cada um tem o seu tempo e tal, mas que as coisas podem se resolver dessa forma, né? Coisa que na época eu acho que a gente não tivesse esse grau de conhecimento sobre a natureza do ser humano, ainda que a gente já tivesse filósofos há trocentos, né? Acho que desde sempre, a gente sempre teve filosofia na nossa vida, talvez não com esse mesmo nome, mas ainda assim, claro, o Públio tinha essas ferramentas, porque ele tinha uma relação diferente do que ele, né, com a esposa, do que de repente alguns casais na época tivessem, né? Eles eram um casal diferente, tanto que fala isso menciona lá no começo, quando fala que a Lívia e a Calpurnia não se encaixavam direito naquela sociedade, né? Mas ainda assim, ainda que fossem famílias diferentes, essas dúvidas do Públio, por mais que ele visse que a família dele fosse diferente, ainda assim, esse questionamento dele com a esposa tem a ver, mas e aí, será que ela não se encaixa, então, naquela sociedade, né, que era uma sociedade mais promíscua e tal? Então, bom, na verdade são só reflexões aí da minha parte de como isso pode acontecer, ou como a gente deveria refletir para a nossa própria vida, né? De lidar com as questões de relacionamento aí. É isso aí. Mais comentários? Angélica, você falou uma coisa que eu estou morrendo de rir aqui, que é exatamente o que eu já passei. Você no relacionamento de muitos anos, realmente, como você não sabe, como que você não adivinha? Você está comigo há tantos anos, eu dei risada, viu? Eu já passei por isso. É isso aí. Mais comentários? Então, acho que agora eu vou encerrar, né? Já. E a gente volta nesse ponto na nossa próxima reunião.